Eu sou de Ribeirão Preto, vim aqui para a feira, minha primeira vez na Mega Artesanal. Obrigada pelo convite. Eu me chamo Nileide, a culpa desse nome é dessa moça que está aqui, ó. Como é um nome diferente, eu também atendo por Nileide, Milena, qualquer nome semelhante, eu tô... Oi, sou eu mesma, viu? Miau, gatinha, isso aí. Bom, eu vim falar um pouquinho para vocês. Eu trabalho numa agência, né? Sou proprietária de uma agência chamada ROI. E o meu dia a dia é trabalhar com identidade visual e com marcas. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse universo. O universo da marca, o universo do marketing, que eu acho que vai ser bem interessante. Mas para começar, eu gosto de fazer alguma coisa assim que todo mundo participe. Então, nós vamos ativar a intuição agora, e eu quero que vocês me ajudem. E vamos observar esse símbolo aqui que vocês estão vendo na tela, tá? Quando a gente fala de marca, a gente tem um lado racional e a gente tem um lado emocional, intuitivo. E quando você olha uma imagem dessa, você tem uma percepção. Então, eu queria saber de vocês... Dessa identidade aqui, a qual segmento vocês acreditam que ele pertence? Primeiro, higiene e limpeza ou paisagismo e urbanismo? Quem acha que é o número 1, levanta a mão. A Flávia, duas pessoas. E quem acha que é de paisagismo e urbanismo? Ó, a maioria, hein? Muito bem. Vamos lá para o próximo, vamos descobrir. Aham! Flávia, se tivesse um de vocês. Vocês combinam. Olá! Pois é o Niclinho Lavanderia, é de limpeza. Muito bem. Passa a próxima página, aqui a gente tem uma ideia maior aqui, toda a identidade visual. E aí você consegue completar a imagem que você tem. Então vamos lá. Quem perdeu tem mais uma chance. Vamos para o próximo, Alana. Olha lá. Essa marca aí. Pet Shop, Saúde Animal ou Construção Civil. Quem acha que é o número 1? Quem acha que é o número 2? Tan, 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 tan. Construção, aliás, é uma marca muito conhecida, não é verdade? Olha só como não dá para ser só racional. Ó, é Tigre para toda a vida. E aliás, a Tigre é uma marca super conceituada, não é verdade? Pode passar, Alana. Pessoal, última chance agora do quiz, hein? A última. Essa marca, setor financeiro ou consultoria e tecnologia? Alternativa 1. Quem acha que é? É, setor financeiro. Banco. Maioria banco? Vamos ver? Aê! É o Banco Next, é um banco digital, isso mesmo. Então, por que eu trouxe essa brincadeira aqui para vocês? Porque a gente precisa perceber que toda marca, toda logomarca, ela tem um lado racional e um lado emocional. E quando a gente procura no Google o que é uma logomarca, a gente vê essa definição aqui, ó. Identificar a empresa, produto ou serviço de forma única. Que você saiba, só de olhar, do que se trata. E ela deve traduzir personalidade e a essência do negócio. Gente, tá fácil? Pode passar, Lana. É uma receita de bolo, né? Facinho. Pega todos esses itens, então tá ótimo, vamos construir. Não é muito fácil fazer isso, né? Então, palmas para os designers, porque é uma tarefa muito árdua. Então, como toda receita, a gente tem 2 ingredientes. O primeiro ingrediente são as coisas tangíveis, racionais, quando a gente está falando de uma marca. Então, a gente tem o quê? Símbolo,
como aquele infinito, ou como a pata do tigre. A gente tem as cores, a gente tem a forma e a tipografia da marca. Tudo isso, um bom designer, uma boa empresa, né, consegue desenvolver. Até uma inteligência artificial bem colocada, você consegue desenvolver a parte tangível. Mas a gente tem também a parte intangível, que é o que conecta, o que faz emoção para a marca, que é ter uma personalidade, mostrar a essência do negócio. Então, muito bem, como é que a gente conecta razão e emoção para construir uma marca? E aí, o que a gente tem de recurso que é o ideal para a gente conectar as duas coisas? A história. Uma boa história constrói uma marca com personalidade, com essência e alguma coisa única que a pessoa bate o olho e ela vai falar, puxa, senti alguma coisa, né? E aí, só para contextualizar, eu trouxe um vídeo para vocês, ele tem 5 minutinhos, mas é um vídeo muito bacana para a gente entender o que as logomarcas, por que as logomarcas no nosso inconsciente já trazem uma imagem, uma essência, porque faz parte do ser humano isso. As marcas estão com a gente desde que o mundo é mundo, e a gente não sabe disso. E esse vídeo mostra exatamente como é a evolução da marca na humanidade. Então, acho que é bem bacana. Pense numa hamburgueria. Pensou? Não conhecemos você, nem sequer sabemos em que país vive. Mas temos certeza de que isto passou por sua cabeça. Não é necessário dizer o que significa este símbolo. Nem este, nem este, ou este. Ou, bom, já nos entendemos. Desde que nascemos, temos que conviver com a presença constante de marcas. Há décadas que invadiram nossa vida pública e, graças à tecnologia digital, chegaram até o último canto da nossa vida privada. Cada uma delas tem sua identidade visual, seu logo. Os logos têm, em primeiro lugar, um objetivo prático: sintetizar com um símbolo, uma tipografia ou até uma cor, tudo o que significa uma marca. Mas é claro, são muito mais que isso. Por que alguns logos se conectam conosco de uma maneira tão profunda? Para começar a responder esta pergunta, temos que voltar muito atrás no tempo, muito antes do que você imagina. A humanidade vem praticamente desde suas origens utilizando símbolos para representar realidades complexas. Ou por acaso a cruz cristã, que surgiu há mais de 2000 anos, não pode ser considerada uma marca? E a estrela de Davi judaica? Ou a lua crescente e a estrela muçulmana? Todas elas possuem uma das características essenciais das marcas contemporâneas: sua capacidade para fazer referência a algo intangível, impossível de comunicar com palavras, mas que associamos a uma forma de comportar-se, de viver, de ser. Para vender, muitas marcas utilizam mensagens de aperfeiçoamento pessoal e espírito comunitário, tradicionalmente associadas ao culto espiritual, porque se trata disso, de vender, de fazer com que o cliente associe valores positivos à sua marca. E também fazemos isso há séculos. Foram encontradas cerâmicas em civilizações bem diferentes, como a chinesa, a asteca ou o Império Romano, com marcas que fazem referência a seus fabricantes com símbolos básicos. E não nos esqueçamos das marcas de pedreiro, símbolos que estes profissionais gravavam em suas construções e que ainda existem nos dias de hoje. Com essas marcas, as diferentes corporações de pedreiros indicavam sua origem, o tipo de rota na qual trabalhavam ou o seu nível de experiência. Na Europa e na Ásia, durante a Idade Média, a sociedade era separada em diferentes classes sociais: a nobreza, o clero e os camponeses. A partir do século X, com o estabelecimento das ordens de cavalaria, surge um problema prático. Os
cavaleiros, cobertos com suas armaduras dos pés à cabeça, ficavam irreconhecíveis nos campos de batalha e nos torneios. Então, começaram a decorar seus escudos com símbolos e cores que os diferenciassem do resto. Assim surge a arte da heráldica, que com o passar dos séculos passaria a definir também a rede vinculada a esses cavaleiros, seus escudeiros, suas esposas, suas propriedades, seus territórios. A heráldica seria a precursora das marcas comerciais, com sua capacidade de criar um sentimento de pertencimento a um grupo humano, uma sensação de familiaridade. Algumas das primeiras marcas registradas europeias surgiram a partir de brasões familiares, como é o caso da marca de papelaria Pelican, ou o conhecido fabricante de carros Peugeot. Com o passar dos anos, seu design seria simplificado. Este sistema de identificação de clãs familiares existe também no Japão, mesmo que de forma mais minimalista. Ali apareceram os mon, emblemas circulares usados pelas famílias da aristocracia que acabariam se estendendo por toda a sociedade. Os mon influenciaram também a origem das primeiras marcas do país nipônico. O logo da Mitsubishi, por exemplo, combinam os emblemas familiares dos Iwasaki, a família do fundador da empresa de eletrodomésticos, e os Yamanushi, os primeiros que lhe deram trabalho. Todas essas marcas surgiram em um momento no qual o mundo estava a ponto de mudar para sempre. Uma mudança política, social, econômica, cultural, que daria início à criação de logos tal qual conhecemos hoje em dia. Embora existam várias marcas que disputam a honra de terem sido as primeiras a registrar um logo lá pelo século XIX, o caso mais paradigmático é o da Bass Brewery, uma popular marca de cerveja inglesa. Mas o logo da Bass não é importante só por ser o primeiro, mas também por seu revolucionário design, que o diferenciou durante décadas de qualquer outra marca. Em uma época na qual os logos tinham este aspecto, a Bass se colocou à frente da concorrência, apostando tudo em um triângulo vermelho. E funcionou. Bass fugiu da estética tradicional para propor um símbolo abstrato, minimalista, simplificado. E o logo não apenas vendia, assim como também foi incorporado na obra de artistas como Picasso ou Manet, demonstrando seu papel central em uma sociedade em que as barreiras entre arte e comércio começavam a sumir. Assim como antes esse papel foi atribuído a símbolos religiosos, as marcas de pedreiro ou os emblemas familiares, no século XIX, as marcas começaram a entender que com apenas algumas linhas e cores podiam conquistar o mundo. Esse foi o início da história moderna do design de logotipos. Descubra o restante da história em breve. Vocês viram como é interessante, né? A gente convive com marcas desde que o mundo é mundo, né? A gente só mudou a forma de empacotar tudo isso. E aí eu trouxe para vocês, falando sobre história, porque vocês viram que a história é o que fundamenta uma marca. Toda marca precisa ter uma história. E como que eu posso contar uma história? Então, nós, né, enquanto empreendedores, a nossa marca, ela precisa ter uma história. Como que eu posso criar uma história para fazer com que a marca seja emocionante? Então, a primeira opção que normalmente a gente tem, pode ir para frente, a gente tem 3 opções. Ou a gente tem uma história pessoal, ou a gente tem mitos e histórias do passado que a gente usa como alicerce, ou a gente tem alguma curiosidade. Então, eu trouxe 3 exemplos, um de cada tipo de história, para vocês perceberem como é possível. Então, a primeira é uma história pessoal. Pode passar. Essa é uma marca que nós desenvolvemos lá na Roy. A empresa chama-se Deltus. E a ideia desses 3 sócios, eles eram 3 sócios que cada um tinha uma experiência no mesmo setor, no setor de consultoria de processos. E eles queriam se unir para formar essa empresa. Então, a gente precisava construir uma história que sustentasse esse nome, essa empresa. E aí, a gente foi estudar o alfabeto grego, a gente foi estudar o Delta do Rio, o que significava Delta do Rio, que tinham 3 caminhos para se unir num só. E aí, a gente começou a fazer a história dessa empresa. Pode passar, Alana. E aí, juntamos a Yara, o Edmar e a Ellen, que já tem um significado próprio
de cada um desses nomes e junto deles, compondo cada um deles, a gente criou o isotipo, que é o símbolo da Deltus. Então, hoje, quando a empresa se posiciona no mercado, a primeira coisa que ela conta é a história dela. Por que é Deltus? Por que nosso símbolo é esse? Porque nós nos unimos, somos 3 sócios, cada um dos sócios carrega a sua história e juntos nós formamos a Deltus. Então, é o poder da história para conectar com o negócio. Um outro case que eu trouxe também, ele se baseou numa história de curiosidade. E esse é o case da RAV 70. A encomenda do cliente era o seguinte: eu quero abrir uma área de beach tênis, que lá em Ribeirão, não sei, em São Paulo, acho que também, né? Tá cheio de área de beach tênis, né? Só que eu quero uma história diferente. Eu queria que as pessoas se conectassem, mas eu não queria que fosse uma história como todos os outros. Então aí a gente falou, bom, então beleza, vamos procurar alguma coisa sobre curiosidade, né? O que tem o beach tênis? E aí nós descobrimos que o beach tênis surgiu em 1970 na cidade de Ravenna. Por quê? Os jogadores de tênis da época, profissionais, quando tiravam férias, iam para Ravenna brincar. E o beach tênis, ele é bem mais leve que o tênis, né? Então não tinha muita regra. E aí foi lá que surgiu o beach tênis. Eu falei, beleza. Então temos uma história, uma coisa curiosa. Por que a gente não batiza, então, essa empresa de RAV 70, em homenagem a Ravenna, em 1970? E aí, a partir dessa história, a gente criou toda a identidade visual do lugar. Sejam os produtos que eles têm na lojinha, seja a parte visual que eles vão ter ali entre as ruas, né, das quadras de tênis. Então, a partir de uma história, a gente consegue construir todo o universo visual daquela empresa. E o último exemplo que eu trouxe foi um exemplo baseado em mitos e história, que é um banco. Outro desafio, né? O cliente, olha, quero montar um banco digital. Falei, meu Deus do céu, tem Inter, já tem Next, o que eu vou fazer de diferente, né? E aí a gente começou a estudar sobre a história da moeda e descobrimos que na época medieval tem uma moeda que se chamava Noble da Rosa. E ela era uma moeda que só os nobres tinham. Ela era talhada a ouro e só circulava entre a nobreza. E aí esse nome, Noble da Rosa, a gente criou o Nobulus Bank, que foi esse banco digital, que está sendo aí, é uma startup, na verdade, ela está sendo incentivada por investidores anjos, e aí surgiu toda a identidade. Percebam que até a logomarca é baseada nessa moeda histórica, né? Então, a história, ela tem a força e energia para construir uma marca de sucesso. Então, o meu incentivo para vocês, pode passar, Alana, é que procurem uma boa história. Na sua vida pessoal, uma curiosidade do seu setor, ou mesmo alguma coisa mitológica. Isso tudo tem poder e tem força para construir uma marca bem interessante. E eu queria mostrar para vocês um mapa do passo a passo que a gente tem. Então, primeiro passo, uma boa história. Segundo passo, escolham símbolos estratégicos que essa história pode se alicerçar, como é o caso do Nobulus, que tem a moedinha, né? O terceiro, escolha cores que tenham a ver com o seu negócio. A gente consegue na internet, muito facilmente, manuais de significado de cores. Isso tudo é super importante, você olhar e falar, poxa, essa cor tem a ver com o que eu quero transmitir. Escolher a cor também é fundamental. E o terceiro, que eu acho muito importante, utilizem a tagline. A tagline é igual da Tigre lá, Tigre. A marca, esqueci, mas enfim, tem Bombril, 1001 utilidades, certo? Beleza. Esse 1001 utilidades é o que a gente chama de tagline.
é a frasezinha que vem logo abaixo da logomarca. Marcas novas, é muito importante você ter uma tagline para dizer qual é o seu negócio. Depois que você vai ficando com ela mais consolidada, você pode abandonar a tagline. Mas no começo, você ter essa tagline, você ter essa frase de impacto, ela ajuda muito a você se posicionar no mercado e ter diferencial. Pessoal, olha só, deixa eu ver se eu estou no meu tempo. Ó, se vocês estiverem com o celular aqui, queria convidar vocês para ler esse QR Code. Esse QR Code ele vai direto para o Instagram da Roy. Lá eu tenho vários vídeos falando sobre marca, sobre gestão de marca, como se diferenciar no mercado. Vai ser um prazer receber vocês aí como seguidores. Tá o meu contato aí. Se vocês precisarem trocar alguma ideia sobre histórias de marca, sobre posicionamento de marketing, será um prazer falar com vocês. Viu, gente? Obrigada, Flávia.